Cidade interiorana, divisa da Bahia com Minas Gerais. Brasil, 2007. Divisa da Bahia com Minas Gerais, 2007. Todo dia 15 de cada mês, pontualmente às 3 horas da tarde, o Córrego das Almas secava completamente. Não era uma seca gradual. Eram exatos 15 minutos. A água simplesmente desaparecia, deixando o leito exposto, as pedras molhadas, os peixes agonizando na lama. E às 3h15, a água voltava. De repente, como se nunca tivesse ido embora. Por 23 anos, os moradores da região conviveram com esse fenômeno. Alguns diziam que era coisa da natureza. Outros, que era castigo divino. Mas todos tinham medo de descer até o fundo do córrego durante aqueles 15 minutos de seca. Até que em dezembro de 2007, 3 adolescentes tiveram coragem. Desceram correndo durante a seca. Tinham 15 minutos para explorar e voltar antes da água retornar. O que encontraram no centro do leito seco não era natural. Era uma estrutura de pedra, antiga, com símbolos que ninguém na região conhecia. E uma abertura. Uma abertura que levava para baixo, para muito baixo. Quando desceram por aquele buraco, descobriram por que o córrego secava todo dia 15. Descobriram o que estava sendo alimentado lá embaixo. E descobriram uma história de 150 anos que explicava por que aquela cidade tinha tanto medo da água. Esta é a história do Córrego das Almas e do segredo subterrâneo que quase destruiu uma comunidade inteira. Fique até o final. Porque o que fizeram para selar aquele lugar de novo vai te fazer acreditar no poder da união. Bem-vindo aos Segredos Sombrios do Sertão. O Córrego das Almas não tinha esse nome por acaso. A origem do nome se perdia no tempo, mas os mais velhos contavam que, há muito tempo, pessoas haviam desaparecido naquelas águas. O córrego cortava a pequena comunidade de Lagoa Seca, um povoado de apenas 300 habitantes, que dependia daquela água para tudo: beber, plantar, criar animais, viver. Mas ninguém entrava no córrego no dia 15. Nunca. Sob nenhuma circunstância. Dona Geralda, a moradora mais antiga, com seus 87 anos, lembrava da primeira vez que viu o córrego secar. Era 1984. Ela tinha 60 anos, estava lavando roupa na margem quando, de repente, sentiu a água baixar. Em questão de segundos, o córrego inteiro estava seco. Totalmente seco. As roupas que ela lavava estavam sobre pedras expostas, pingando água que não vinha mais de lugar nenhum. Eu olhei para aquilo e não acreditei. Ela contaria anos depois. Era como se alguém tivesse puxado um ralo gigante no fundo do rio. A água foi sugada para baixo. Ela correu. Não sabia por quê, mas todos os seus instintos gritavam: "Saia dali!" 15 minutos depois, enquanto observava de longe, a água voltou. De uma hora para outra. Um rugido vindo do fundo da terra e a água jorrou de novo, enchendo o leito em questão de segundos. Geralda contou para a comunidade. No início, ninguém acreditou. Até acontecer de novo. Todo dia 15, às 3 da tarde. Exatamente da mesma forma. Nos primeiros anos, alguns tentaram investigar. Seu Antônio, um dos homens mais corajosos do povoado, desceu até o leito seco em um dos episódios. Ficou lá por 5 minutos, examinando as pedras, tentando entender de onde a água desaparecia. Não encontrou nada de anormal. Só pedras, só lama. Mas quando a água começou a voltar, ele quase não teve tempo de subir. A força com que a água jorrava era violenta. Ele foi arrastado por vários metros, quebrou o braço e quase se afogou. Depois disso, ninguém mais tentou. A comunidade criou regras não escritas. Nunca entre no córrego no dia 15. Não deixe crianças perto da água nesse dia. Não tente entender. Apenas aceite. E por 23 anos todos obedeceram. Até que vieram os adolescentes. Lucas, 17 anos. Filho de agricultores, curioso por natureza. Rafael, 16 anos. Primo de Lucas, sempre procurando aventuras. E Camila, 16 anos. A mais cautelosa dos 3, mas também a mais inteligente. Eles haviam crescido ouvindo as histórias do córrego. E em dezembro de 2007, cansados dos mistérios, decidiram que iriam descobrir a verdade. É só um fenômeno geológico, dizia Lucas. Deve ter alguma caverna embaixo que absorve a água.
Ciência simples. Mas e se não for? Questionava Camila. Então vamos descobrir o que é. No dia 15 de dezembro, os três esperaram escondidos perto do córrego. Levaram lanternas, cordas, uma câmera velha e muita coragem juvenil. Às 3 da tarde, exatamente como previsto, o córrego secou e eles desceram. O leito do córrego era mais fundo do que parecia de cima, cerca de 3 metros de profundidade, com pedras lisas e escorregadias pela lama. Lucas foi na frente, seguido por Rafael e Camila. Tinham apenas 15 minutos. Usariam cada segundo. Procurem algo diferente, instruiu Camila. Buracos, estruturas, qualquer coisa que não seja natural. Eles se separaram, cada um examinando uma seção do leito seco. O cheiro era forte. Peixe morto, lama, algo mais. Algo antigo. Foi Rafael quem encontrou. Pessoal, aqui! No centro do córrego, parcialmente coberto por lama e musgo, havia algo que definitivamente não era natural. Era uma estrutura circular de pedras. Pedras trabalhadas, encaixadas com precisão. Um anel de aproximadamente 2 metros de diâmetro. E no centro, símbolos. Você já encontrou algo inexplicável num lugar onde não deveria estar? Alguma estrutura antiga que ninguém sabia explicar? Conta nos comentários. Símbolos entalhados na pedra. Não eram letras. Não eram desenhos reconhecíveis. Eram marcas geométricas, círculos dentro de círculos, linhas que se cruzavam formando padrões impossíveis. Que diabos é isso? Murmurou Lucas. Camila tirou fotos rapidamente. Não sei, mas é velho. Muito velho. Rafael limpou mais lama. Os símbolos continuavam por toda a estrutura circular. E então ele viu o buraco. No centro exato do círculo havia uma abertura. Um buraco escuro, de aproximadamente 1 metro de diâmetro, que descia para a escuridão total. Tem algo aqui embaixo, disse Rafael, iluminando com a lanterna. A luz não alcançava o fundo. Era profundo demais. Ainda temos 8 minutos, disse Lucas, verificando o relógio. Vou descer. Tá louco? Camila agarrou o braço dele. E se a água voltar enquanto você tá lá embaixo? Vocês ficam aqui em cima. Se começar a encher, me puxam. Antes que pudessem argumentar, Lucas amarrou a corda na cintura e começou a descer pela abertura. Episódio 2. A descida era vertical. As paredes eram de pedra lisa, claramente trabalhadas por mãos humanas. Não era uma formação natural. Lucas desceu por aproximadamente 5 metros até que seus pés tocaram algo sólido. Ele estava em uma câmara. Uma câmara subterrânea, construída inteiramente de pedras entalhadas. O teto era baixo, cerca de 1,80. O espaço tinha aproximadamente 10 metros quadrados e estava cheio de objetos. Potes de barro quebrados, ossos, muitos ossos, ferramentas antigas, correntes de ferro enferrujadas. E no centro da câmara havia um altar de pedra. Sobre o altar, ainda intacto depois de séculos, estava um livro. Não era um livro comum. Era grosso, encadernado em couro escuro que parecia pele, com símbolos gravados na capa. Os mesmos símbolos do círculo lá em cima. Lucas pegou o livro com mãos trêmulas. As páginas eram de um material que ele não conseguia identificar. Não era papel, era mais espesso, mais resistente. E estava escrito em português antigo. Ele conseguia ler algumas palavras. Pacto, sangue, água, almas. Lucas, 5 minutos! Gritou Rafael de cima. Lucas pegou o livro e olhou ao redor uma última vez. Foi quando viu a inscrição na parede do fundo. Enquanto a água descansar, as almas permanecerão. Enquanto as almas permanecerem, a cidade viverá. Se a água parar, a dívida será cobrada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele subiu correndo. Lucas emergiu do buraco 3 minutos antes do limite. Os 3 adolescentes correram para a margem, escorregando na lama, tropeçando em pedras. Chegaram à margem com 1 minuto de sobra. E então, ouviram um rugido vindo do fundo do córrego, como se algo gigantesco tivesse sido acordado. A água voltou com força brutal. Não foi gradual. Foi instantâneo. Uma parede de água que subiu de dentro da terra e encheu o leito em segundos. Mas desta vez foi diferente.
A água estava vermelha. Não era sangue exatamente, era algo mais. Uma cor carmesim intensa que fez todos os três recuarem. "O que fizemos?" sussurrou Camila. O livro estava molhado nas mãos de Lucas, mas não foi destruído. O couro escuro repelia a água como se fosse impermeável. "Precisamos mostrar isso para alguém", disse Rafael. "Para alguém que entenda." Eles levaram o livro para Dona Geralda. Se alguém conhecia a história da região, era ela. Quando a velha senhora viu o livro, seu rosto perdeu toda a cor. "Onde vocês encontraram isso?" "Lá embaixo, no fundo do córrego. Tem uma câmara subterrânea." Geralda segurou o livro com mãos trêmulas. "Eu sabia que tinha algo lá embaixo. Sempre soube, mas nunca pensei." "O que é isso, Dona Geralda?" A velha senhora abriu o livro com cuidado. Suas mãos conheciam aquele tipo de encadernação. Já tinha visto algo similar quando era jovem. Ela começou a ler, e conforme lia, seu rosto ia ficando cada vez mais pálido. "Meu Deus do céu! Eles fizeram um pacto." "Quem fez?" "Os fundadores da cidade, em 1857. Geralda contou o que estava escrito no livro. Em 1857, a região sofria com a seca mais severa em décadas. As plantações morriam, os animais morriam, as pessoas estavam morrendo. Um grupo de 10 homens, líderes da comunidade, decidiram fazer algo desesperado. Eles procuraram um curandeiro. Alguns diziam que era feiticeiro, que vivia isolado nas montanhas. O homem prometeu trazer água permanente para a região, mas o preço seria alto. Ele exigiu 10 almas, 10 pessoas que seriam sacrificadas e suas essências presas eternamente àquele lugar, forçadas a trazer água debaixo da terra. Os 10 homens, desesperados, aceitaram. Mas quando chegou a hora de escolher quem seria sacrificado, nenhum deles teve coragem de oferecer suas próprias vidas ou de suas famílias. Então fizeram algo terrível. Pegaram 10 escravos da região, 10 pessoas que para eles não tinham valor, e os sacrificaram no ritual. "A câmara que vocês encontraram", explicou Geralda com voz trêmula, "é o lugar onde aconteceu, onde as 10 almas foram presas, e desde então elas são forçadas a trabalhar, a bombear água debaixo da terra para o córrego." "Mas por que o córrego seca todo dia 15? Perguntou Camila. Geralda olhou para a página específica do livro. Dia 15 de cada mês é quando elas descansam. Por 15 minutos, as almas param de trabalhar. É o único descanso que têm em mais de 150 anos. Lucas sentiu náusea. Então o córrego inteiro existe por causa de escravidão? Por causa de pessoas sendo torturadas eternamente? Sim, Geralda fechou o livro. E agora vocês despertaram algo. A água ficou vermelha. É um sinal. As almas sabem que alguém descobriu a verdade e elas querem ser libertadas. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Os adolescentes contaram para seus pais. Os pais contaram para os vizinhos. Em 2 dias, todo o povoado sabia e tiveram que fazer uma escolha impossível. Se libertassem as almas presas, o córrego pararia de existir. Não haveria mais água. A comunidade inteira teria que se mudar ou morrer de sede. Mas se mantivessem tudo como estava, estariam perpetuando uma tortura de 150 anos. Estariam se beneficiando do sofrimento eterno de 10 pessoas inocentes. Foi marcada uma reunião na igreja, toda a comunidade presente. Não podemos fazer isso, disse Padre Miguel, o sacerdote. Podemos continuar vivendo às custas de almas torturadas. É pecado, é abominação. Mas vamos morrer sem água, argumentou um dos fazendeiros. Como vamos viver? Como vamos plantar? Daremos um jeito, disse Dona Geralda. Mas não podemos continuar sendo cúmplices disso. Mesmo que nossos antepassados tenham feito, nós podemos corrigir. A discussão durou horas. Alguns queriam manter tudo como estava. Outros, libertos pelas almas, não importava o custo. No final foi feita uma votação. 157 votos a favor da libertação, 89 votos contra, 54 abstenções. A comunidade decidiu. As almas seriam libertadas. Padre Miguel pesquisou por dias, consultou livros antigos,
falou com outros padres, procurou benzedeiras da região. Finalmente, encontrou o que precisava. No dia 15 de janeiro de 2008, exatamente um mês após a descoberta, a comunidade inteira se reuniu no córrego, todos os 300 habitantes, desde bebês de colo até anciãos que mal conseguiam caminhar. Às 3 da tarde, o córrego secou como sempre, mas desta vez, em vez de 3 adolescentes, desceram 20 homens fortes. Eles carregavam pás, picaretas e, acima de tudo, fé. Começaram a quebrar a estrutura de pedra, as pedras com os símbolos, o altar no fundo da câmara. Foi um trabalho duro. As pedras eram extremamente resistentes, como se não quisessem ser destruídas. Mas eles persistiram. Padre Miguel desceu também. Levava água benta, sal grosso e um crucifixo de prata que pertencia à igreja há mais de 100 anos. Quando chegou ao altar de pedra, começou a orar. Não eram orações comuns. Eram orações de libertação, de perdão, de descanso. Almas que foram aprisionadas contra a vossa vontade. Almas que foram escravizadas em vida e em morte. Em nome de Jesus Cristo, eu vos liberto. Vosso trabalho acabou. Vossa dívida está paga. Ide em paz. Foi quando aconteceu. Um som veio do fundo da câmara. Não era humano, não era animal. Era como um suspiro coletivo. Um alívio depois de 150 anos de dor. E então, luzes começaram a emergir da abertura. Não eram luzes comuns. Eram formas humanas feitas de luz suave e dourada, 10 delas. Elas flutuavam devagar, subindo da câmara, passando pelos homens que trabalhavam, subindo para o céu. Todos na margem viram. Todas as 300 pessoas testemunharam. As 10 almas libertadas olharam para a comunidade uma última vez. E então, desapareceram na luz do sol. Padre Miguel chorava, Dona Geralda chorava. Os adolescentes choravam. Até os que votaram contra choravam. Porque era impossível presenciar aquilo e não sentir a magnitude do momento. E então, algo inesperado aconteceu. 3 minutos depois da libertação das almas, a água começou a voltar. Mas não voltou com violência, voltou suavemente, calmamente. E não parou mais. Nos dias seguintes, a comunidade percebeu algo extraordinário. O córrego não secava mais no dia 15. A água fluía constantemente, forte, limpa, abundante. Mais abundante do que nunca havia sido. Hidrogeólogos vieram estudar o fenômeno. Descobriram que a destruição das estruturas de pedra havia desobstruído um aquífero natural gigantesco que estava parcialmente bloqueado. A água sempre esteve lá. Não precisava de almas escravizadas para trazê-la à superfície. Só precisava ser libertada. É como se elas estivessem segurando a água, explicou um dos cientistas. As estruturas criavam uma barreira artificial. Vocês, ao destruí-las, liberaram o fluxo natural. Mas Dona Geralda sabia que não era só isso. As almas estavam presas ao trabalho, ela disse. Mas também estavam impedindo que a água fluísse livremente. Era parte da punição. Fazer o trabalho, mas nunca terminar. Libertá-las liberou tudo. A água, a terra, todos nós. Você acredita que lugares podem ficar presos a injustiças do passado? Que só se libertam quando corrigimos os erros? Deixe a sua opinião nos comentários. A comunidade decidiu criar um memorial no local. Onde antes havia a estrutura de pedra com símbolos de escravidão, construíram um monumento simples de mármore branco. Os nomes dos 10 escravos que foram sacrificados em 1857. Os registros da época os listavam apenas como propriedades. Então, a comunidade escolheu 10 nomes bonitos. Nomes que representavam esperança. Esperança, liberdade, paz, justiça, luz, vida, aurora, estrela, rio, céu. E abaixo dos nomes, uma placa. Aqui descansam 10 almas que foram escravizadas em vida e em morte. Por 150 anos vocês nos deram água. Perdoem-nos pela injustiça. E que vocês finalmente conheçam a paz que sempre mereceram. Lagoa Seca, janeiro de 2008. Hoje, em 2025, a comunidade de Lagoa Seca continua viva e próspera. O Córrego das Almas, que agora se chama apenas Córrego da Paz, flui forte e constante. A água nunca mais secou. Nem no dia 15. Nem em nenhum outro dia. Lucas, Rafael e Camila cresceram.
Lucas se formou em História, dedicando sua vida a pesquisar injustiças do passado. Rafael é engenheiro ambiental, trabalhando com gestão de recursos hídricos. Camila é professora, ensinando a nova geração sobre a importância de corrigir os erros do passado. Dona Geralda faleceu em 2020, aos 100 anos. No seu funeral, ela foi enterrada ao lado do memorial dos 10 escravos libertados. Seu último pedido foi esse: quero descansar perto daqueles que finalmente encontraram paz. Padre Miguel ainda serve a comunidade. Todo dia 15, às 3 da tarde, ele realiza uma missa especial no memorial. A comunidade inteira participa. Não é uma missa de luto, é uma missa de celebração. Celebrando a coragem de escolher o certo mesmo quando era difícil. Celebrando a libertação. Celebrando a justiça tardia, mas verdadeira. Eu visitei Lagoa Seca pessoalmente em 2024. Conversei com os moradores, bebi da água do córrego e posso dizer, há uma paz naquele lugar que é quase palpável, como se a própria terra estivesse agradecida. Um dos moradores mais velhos me disse algo que nunca vou esquecer. Antes, tínhamos água, mas vivíamos com culpa que nem sabíamos que carregávamos. Era algo no ar, uma tristeza inexplicável. Depois que libertamos as almas, tudo mudou. Não é só a água que flui melhor, é a vida. É como se a cidade inteira tivesse sido libertada junto com elas. Esta história nos ensina algo fundamental. Injustiças do passado não desaparecem só porque são antigas. Elas continuam presentes, contaminando o presente, prendendo tanto os mortos quanto os vivos. Mas quando temos coragem de olhar para trás, de reconhecer os erros e de fazer o que é certo, mesmo que custe caro, algo mágico acontece. A libertação é mútua. Você liberta as almas presas e liberta a si mesmo. Lagoa Seca escolheu a justiça em vez da conveniência. Escolheu a coragem em vez do medo. E foi recompensada não apesar disso, mas por causa disso. Porque no final, fazer o certo sempre vale a pena, mesmo que demore 150 anos. Esta foi a história do Córrego das Almas e das 10 almas que foram libertadas depois de 150 anos de escravidão eterna. Agora quero saber de você. Primeira pergunta. Você teria tido coragem de votar pela libertação sabendo que poderia perder a água? Segunda pergunta. Você acredita que lugares podem carregar injustiças do passado? Que essas injustiças afetam o presente? Terceira pergunta. Conhece alguma história na sua região sobre algo antigo que precisou ser corrigido? Deixa nos comentários. Vou ler todos e responder. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração, like, se inscreve, ativa o sininho. E vem aí a história do gado que desaparecia toda a lua cheia. O peão que ficou de vigília viu algo que o deixou mudo por meses. E o que descobriram depois explica por que alguns lugares no sertão são evitados até hoje. Eu sou Giovanni Aguiar e este é Segredos Sombrios do Sertão. Toda semana, uma história do interior brasileiro. Onde às vezes, fazer o certo significa corrigir erros de mais de um século. E se você passar por um córrego que seca e enche sozinho, talvez seja a hora de descobrir por quê. Até a próxima.